mudar o seu interior. Oh, meu Senhor, e habita em você. Se você não perceber, pra restaurar sua vida, sentir o seu amor, Jesus, por seu favor, nada para te ver. Porque você não vai saber o que está comigo. Feliz é que pode receber a bênção do Cordeiro. Deixa Deus morar, deixa Deus falar, deixa Deus tocar esse coração. Deus agora te dá um coração de carne, vai refazer tua Deus agora te dá um coração de pedra, vai levantar por você e no seu nome escrever. Você não perde a Deus pra restaurar sua visão. Sente o seu amor, Jesus, por seu favor, pra deixar te ver. Porque você não perde a Deus. Deixa Deus contar, deixa Deus falar, deixa Deus tocar esse coração. Deus agora te dá o coração de carne, pra refazer Deus agora te dá o coração de pedra, vai derramar por você e vai fazer o seu nome escrever. Deus agora te dá o coração de carne, vai refazer o amor. Deus agora te dá o coração de pedra, vai derramar por você e o seu nome. Pastor, está uma bênção. Eu lembro em 10 dias, nós passamos tudo. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um hino, pedir a Jesus para que Ele fique esta noite sempre entre nós, aleluia. Porque que graça há em nossa vida se Jesus não estiver conosco, né, irmão? Sabemos que a luta é grande, mas sem Ele, nós não somos nada, sem Jesus, aleluia.
Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mais alguém quer adorar o Senhor, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito em tua vida, irmão? Eu só vim até aqui agradecer. O irmão Elias está com oportunidade para adorar o Senhor com o hino da harpa cristã ou do cantor cristão. Jesus convida para com Ele viajar, uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho nos mandou anunciar. Tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Confirma essa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. (154) do cantor cristão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé e fazer uma pequena oração. Louvado seja Deus por nossa casa, por nossa família e por alguém que você quer apresentar esta noite nessa oração. Creia que Deus é um Deus de misericórdia, que tem misericórdia de nós que estamos aqui esta noite, irmão. Se você está necessitando de algo, confesse ao Senhor, peça a Ele, porque Ele é bondoso, Ele é bom, maravilhoso. Querido Deus, Pai eterno, Santo Deus da glória. Senhor, mais uma vez entramos aqui em oração, Pai querido, para te pedir, Senhor, tua misericórdia sobre nossa vida, Pai. Somos falhos, Senhor, pecadores, meu Deus, mas também somos necessitados de ti, Senhor.
Como diz a tua palavra, Jesus, que o homem sem ti não é nada, Senhor. Oh Deus querido, é verdade as tuas palavras, Senhor. Nada somos sem ti, a tua presença em nossa vida. O que seria de nós que a tua misericórdia, meu Pai, a cada dia, Senhor, na minha, na vida de cada um que aqui está, Senhor. O que seria de nós, meu Pai, se o Senhor não estivesse guardando, Senhor, a nossa casa, a nossa família, aquela qual nós temos apresentado em oração. Meu Deus querido, Pai eterno, o que seria de nós, meu Pai, sem a crucificação de Jesus Cristo, meu Pai. Por amor, Senhor, a minha alma, a alma da humanidade, Senhor. O que seria de nós, meu Pai? Senhor, nós te pedimos, meu Deus, tem misericórdia de nós. De todos aqueles, Senhor, que necessitam, Senhor, de oração, ao qual nós estamos apresentando, meu Deus querido. Oh, Senhor, visita meu irmão Jefferson naquele lugar. Visita meu irmão Vitor, Senhor, a saúde dele. Visita Emanuele, Jaqueline, Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador, intercessor. Oh, Pai bendito, Pai amado, Pai livramos, Senhor, de toda a enfermidade, meu Deus querido, de todo laço do inimigo, meu Pai. Vai guardando, Senhor. Oh, Pai bendito, oh, Pai amado. Oh, Jesus, coloca por terra, Senhor, todo levante do inimigo, meu Pai. Sobre nossas vidas, sobre nossa saúde, Pai bendito, na nossa mente, Senhor. Ó Deus querido, vai colocando por terra todo empecilho, ó Deus amado, eu te peço. Trabalhe, Espírito Santo, Pai amado, na vida, no coração da Ivanilda, irmã Ivanilda, Senhor. Da irmã Jair, irmã Priscila, dessa criança, Senhor Elias, meu Pai, do meu filho Alisson, na minha neta Águia, no pastor, em mim, Senhor. Vem trabalhando, Senhor, tirando tudo aquilo, meu Deus, que ainda não te agrada em nós, meu Pai. Ó Deus bendito, Pai amado, eu te peço, Senhor. Continua entre nós esta noite, meu Pai, recebendo, Senhor, a nossa adoração, porque estamos aqui reunidos para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, dependendo somente da multidão, Senhor, mas unicamente da tua presença, meu Pai, esta noite em nossa vida. Ó Deus querido, faz a obra deste lugar, Senhor. Salva as almas, vidas, meu Deus, amado, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Poder explicar o louvor do Teu com as palmas. E que o Espírito Santo de Deus também possa alcançar cada vida que está aí na live, no canal da Igreja Apostólica, no YouTube. Louvado seja Deus, aleluia. O nosso irmão Tiago vai chegar atrasado, pois ele explicou a gente que ia chegar um pouco tarde hoje, mas que viria para o culto adorar o Senhor. Aleluia. Eu quero ler aqui em Mateus 26, 36. 26, 36 de Mateus. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Louvado seja Deus. Irmãos, sabemos que a palavra de Deus nos fala que quando Jesus ia ser entregue nas mãos dos homens para crucificá-lo, Jesus ele já sabia o que ele iria passar. Então o próprio Cristo ele fala aqui que a alma dele estava entristecida, angustiada, porque ele sabia o que ele iria passar. Então ele chamou para que ele fosse ali com ele ao Getsêmani orar. Louvado seja Deus. Rogar ao Pai, pedir que Deus fizesse ali algo por ele, e até disse: Senhor, Pai, se possível, afasta-se de mim este cálice. Jesus pediu, se possível, ele pudesse permitir que ele não passasse pelo que ele ia passar. Mas ele sabia que era necessário. Veja que Deus não poupou seu único filho de passar o que ele passou por amor de mim e de você. E de toda a humanidade, irmão.
Deus, ele não poupou o seu único filho. Ele fez isso, irmão, por amor à minha alma e à tua alma. Porque ele sabia que toda aquela humanidade necessitava e precisa de salvação. E Jesus sabia que ele ia passar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E no meio daquele momento angustiante, irmão, que Jesus foi ao Getsemane orar e pediu para que ele ficasse ali, os discípulos ficassem ali, intercedendo com ele em oração. Quando Jesus deu por conta e olhou para eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo, irmão. Jesus se levantou, olhou para eles e pediu: nem uma hora sequer vocês podem ficar orando comigo, intercedendo por mim. Isso me fez lembrar, irmão, de nós mesmos, irmão. Jesus ali, ele se entristeceu de ver eles ali dormindo, sem se preocupar, sem se esforçar de orar ali, de interceder junto com ele. Porque ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, de homens maus para tirar e crucificar a sua vida. Mas ele olhou e entendeu, irmão. Jesus disse: o espírito é forte, mas a carne é fraca. E voltou para orar, irmãos. E novamente olhou e eles estavam dormindo. Irmão, quantos de nós não estamos dessa forma dormindo? Porém, enquanto Jesus pede para que nós devemos estar apercebidos, vigiando para que não venhamos cair em tentação, nós estamos muitas das vezes como aqueles homens dormindo, não nos preocupando com a nossa própria alma. Porque antes de nós nos preocupar com a alma de alguém, nós temos que nos preocupar com a nossa primeiro. Se nós não nos erguer, não nos levantar, não estivermos acordados espiritualmente, somos nossa alma primeiramente que vai afundar, que vai padecer. Para que nós temos que estar de pé, irmãos, para fazer algo na obra do Senhor, porque é o que Ele deseja, que eu e você estejam de pé. Estejamos acordados, apercebidos, para cuidar do seu reino, para cuidar das almas do Senhor. Nós estamos como aqueles homens dormindo, sem orar, sem jejuar, sem se sacrificar, enquanto o Filho de Deus se sacrificou, se entregando, irmãos, à morte de cruz. Que todos sabem que se formos estudar profundo a Bíblia sobre a morte de Jesus na cruz, foi algo terrível, que homem nenhum na face da terra passou, ou pôde passar o que Jesus passou. Mas foi por amor de nós, irmãos, que Jesus passou por tudo isso. Então essa palavra, irmão, falou tremendamente comigo. Nós não podemos estar, irmão, dormindo, descansando, enquanto o Senhor está preocupado com as almas que estão padecendo. Quantas almas todos os dias são lançadas no inferno, irmão? Jesus fez isso, Deus fez isso, entregando o seu único filho, para que nós também não venhamos parar naquele lugar de tormento eterno. Porque o inferno é terrível, irmão. Nós estamos aqui agora despreocupados, fazendo o que bem queremos, muitas das vezes relaxados na obra do Senhor, mas quando fecharmos nossos olhos, nós também vamos prestar contas ao Senhor. Das almas que nós não cuidamos, das vidas que nós não amamos, muitas das vezes, não nos preocupamos. Nós temos que despertar. E como diz a palavra do Senhor mais à frente, louvado seja Deus. Versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido.
porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Louvado seja Deus. Por 3 vezes, irmãos, o Senhor viu aquele homem adormecido, dormindo. Jesus, ele entende, irmãos, é tanto que ele fala que os olhos deles estavam pesados, o sono. Mas nós não podemos nos entregar ao cansaço e ao sono. Muitas das vezes eu falo com o Senhor, o sono que vem muitas das vezes é terrível, para que nós venhamos despertar na madrugada. Mas temos que vencer o sono. Temos que vencer a luta espiritual, porque o inimigo é o espírito e a carne, irmão, lutando para que nós não venhamos vencer, para que nós não venhamos fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra, como Ele quer que nós venhamos fazer. Louvado seja Deus. Que nós venhamos despertar, irmãos, e como diz a palavra, no versículo 42, se não me engano, devemos estar vigilantes para que nós não venhamos cair em tentação. Quantos de nós caímos em tentação, irmãos? Quantos homens de Deus que pregavam a verdade, mas que estão caindo, que estão prostrados, porque nós não somos nada. Se nós não estivermos clamando pelo sangue de Jesus, nós estamos sujeitos a cair também, a praticar coisas terríveis também, irmãos, porque somos pó, somos carne. Nós não temos força alguma, nossa força vem do Senhor. Por isso ele diz, esforça-te, porque eu te ajudarei. É necessário que nós também venhamos ajudar o Senhor a andar junto com o Espírito Santo, fazendo também o que a sua palavra, a palavra de Deus nos ordena, nos esforçar para que Deus venha fazer a obra. Muitas das vezes não vemos nada acontecer no meio de nós, no meio da nossa família, porque nós não estamos fazendo conforme a vontade de Deus também. Porque Deus, ele é fiel com a sua palavra. Todo aquele que crê no Senhor e confia nele, verá as obras do Senhor acontecer na nossa vida. Eu sempre guardo comigo lá em João, eu só não estou lembrado do capítulo e versículo, que é o 14, 7, que diz, se vós estiverdes em mim, são as palavras do Senhor, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. É necessário estar no Senhor. Não é só um pouquinho, não, irmãos. É completamente no Senhor. Se nós estamos agradando ao Senhor, não tem nada que nós temos pedido ao Senhor que não seja feito. Conforme a sua vontade, irmãos, não a nós. Porque muitas das vezes nós não recebemos porque não sabemos orar. Louvado seja Deus. Amém? Fique com essa pequena palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar por vitimista e da oferta. O irmão Elias vai estar louvando o seu correndo da harpa. Eu irei orar e passar com a salva esta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. O irmão Elias pode vir para cá, já preparando o louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Poderoso Deus e eterno Pai, Santo Deus da glória. Senhor, eu te peço, Senhor, visita os teus filhos, cada dizimista, ofertando da tua obra, meu Pai. Vem abençoando, Senhor, derramando bênçãos abundantemente sobre suas vidas, meu Pai. Abençoa cada dia mais, meu Pai, irmã Priscila, a irmã, meu Pai, Jailma, a irmã, meu Pai, Ivanilda, esta criança, Elisa, meu filho, pastor, a minha, todos os irmãos, meu Deus querido. Derrama bênçãos sem medidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba o servo do Senhor com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Na harpa cristã.
Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar pela vida do pastor, que vai nos trazer uma palavra. Louvado seja Deus. Pai bendito, santo e eterno Deus. Senhor, mais um dia, meu Pai, ao qual o Senhor vai trazer a tua palavra, meu Deus. Senhor, que não seja ele, mas o teu Espírito Santo, meu Pai, trazendo aquilo que nós necessitamos, meu Pai, através, meu Pai, do teu Espírito Santo. Usa ele, meu Pai, na tua palavra esta noite e sempre, Pai querido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E já sou grata ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Cumprimento também a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento também ao povo que estão no Facebook, ao evangelista Iranaldo, com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, o pregador não chegou até agora, né? Mas o maior pregador é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que não pode faltar, não é verdade? Glória a Deus. Depois o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. E ele usa quem dá lugar. Não é verdade? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos aí mais uma vez que estão online. Com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo... Glória a Deus. Capítulo 26. Capítulo 26 do livro de Mateus. Capítulo 26, versículo
71. Glória a Deus. Capítulo 26, versículo 71. Diz assim a palavra de Deus. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Amém? Põe suas Bíblias para o alto, diga assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Podeis tomar os seus assentos, desocupar as mãos e bater uma salva de palmas para Jesus. Amados irmãos, a palavra de Deus aqui vai nos falar no capítulo 26, no versículo 36, a missionária falou aqui sobre Jesus, ele foi orar ali no Getsemane. A Bíblia vai nos falar, mas irmão, aqui no capítulo 26, que já estava falando sobre a crucificação de Jesus, que estava próximo para acontecer. E bem sabemos, amados irmãos, que nós, seres humanos, somos muito falhos. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vemos um pastor, um pregador, entregando uma profecia, uma revelação, ou mesmo a revelação dentro da palavra. Glória a Deus. E diz: Deus vai te usar. Desce à casa do olheiro e busca ele. Abre a porta do teu quarto, entra e fala com ele. Vai no monte. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui que Jesus ele foi em Getsemane orar. E bem sabemos que ali era um lugar muito frio. E a Bíblia diz que ele leva seus discípulos para a oração. Glória a Jesus. Mas bem sabemos, amados irmãos, que apesar dos apóstolos estarem ali com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar dos apóstolos estar andando com Cristo, apesar dos apóstolos estar vendo os milagres, ter visto os milagres que Jesus tinha operado, glória a Deus, sabemos que os apóstolos viram homens ser ressuscitado, cego enxergar, paralítico andar, pessoas sendo libertas por espírito maligno. Mas no momento que Jesus chega e chama eles ali estavam muito pesado de quê? Enfadado, estava cansado. Glória a Deus. E bem sabemos, amado irmão, como a missionária falou muitas vezes, o Espírito Santo nos acorda pela madrugada. O Espírito Santo de Deus nos acorda para que nós venhamos orar, para que nós venhamos buscar a face do Senhor. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, bem sabemos. Abrindo um parênteses aqui, amados irmãos, eu estava vendo, eu até postei nos meus status, nas minhas redes sociais, como Instagram da igreja, Facebook da igreja, no WhatsApp, sobre um jovem, ele falando sobre os Josués de hoje, os Billy Graham de hoje, e os John Wesley de hoje. Mas sabemos que eles já morreram. Realmente, para quem hoje Deus pode contar aqui na terra, é com cada um de nós. Porque Pedro já morreu. Paulo morreu, Tiago morreu, João morreu. Eles deram tudo que eles tinham pelo amor de Cristo. Agora a pergunta que eu faço: o que é que nós estamos dando a Deus? O que é que nós estamos fazendo para Deus?
Glória a Deus. Muitas vezes faltamos culto. Muitas vezes deixamos de pregar o evangelho na rua. Muitas vezes estamos trabalhando, muitas vezes chegamos tarde, muitas vezes não queremos ir para o culto. Muitas vezes tem um evangelismo para nós fazer em rua. Muitas vezes vem um cansaço, irmão. Foi um cansaço que veio na vida dos apóstolos ali, que estava ao lado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ali foi orar a Deus, porque ele estava para enfrentar o quê? A morte. E uma morte de cruz. E a Bíblia diz no capítulo 26, do versículo 1, vai falar sobre o jantar em Betânia, o preço da traição, Judas. O preço da traição. A última Páscoa e a Santa Ceia que o Senhor fez com seus apóstolos. Porque a Santa Ceia, irmão, era uma coisa privada, ele fazia com seus apóstolos, com aqueles que estavam mais ali. Glória a Deus. E a Bíblia diz que também Pedro é avisado até chegar no Jesus no Getsêmani. Depois fala, Jesus é preso. Aí no versículo 57, Jesus perante o sínodo. Aí no versículo 69, Pedro nega a Jesus. Glória a Deus. Mas antes aqui no versículo 31, Pedro é avisado. O Jesus, o Cristo, como Deus, ele revela que Pedro ia negar ele. Porque ninguém engana Jesus. Ninguém engana o Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui no versículo 31 do capítulo 26. Então Jesus disse, todos vós esta noite vos escandalizei em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se despedaçarão. Ele estava falando que o pastor, ele mesmo, ia ser crucificado, e o rebanho ficar disperso. O rebanho, os apóstolos, quando viram, aleluia, Jesus sendo crucificado, a Bíblia diz que eles se apavoraram e fugiram. Aleluia. Quantas vezes, irmão, nós estamos nessa posição? Nós fugimos das nossas obrigações, nós fugimos das nossas obrigações como cristãos. Como aquele que Jesus ele nos confiou, que foi o Evangelho. O Evangelho, os anjos, eles queriam trazer para nós. Mas Jesus, Deus, ele confiou a nós para trazer esse Evangelho. O Evangelho que liberta o homem, que salva, que cura, que transforma a vida, como transformou milhões de milhares de pessoas no universo, no mundo todo. E tem transformado, porque o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. Aleluia. E a Bíblia diz que, versículo 32 do capítulo 26, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Aleluia. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Jesus agora, ele faz o que, meus irmãos? Ele nos traz uma esperança. Depois que ressuscitar, ele estava dizendo que ia ser morto. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E após ele ressuscitar, ele agora aparece também aos apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele disse, estarei convosco até a consumação do século. Convosco. A geração de Atos, até agora, Jesus está conosco. A destra do Pai, a direita do Pai intercedendo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo também está intercedendo aqui na terra por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Após nós temos, glória a Deus, o Pai, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito
Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 33, mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, Senhor, eu nunca me escandalizarei. Mas, irmão, Pedro, ele era um homem muito... Ele amava, aleluia, Cristo de uma forma tremenda. E ali ele queria se representar sempre como quisesse proteger a Cristo. Mas por ele falar muitas vezes isso, ele se dava emprestando a boca dele também a Satanás. Aleluia. Muitas vezes, amados irmãos, nós pecamos pelas nossas próprias palavras. Muitas vezes, o Espírito Santo quer que nós ficamos calados em certas situações e muitas vezes nós falamos o que não é para falar. Aleluia. E a Bíblia diz que no versículo 34, disse-me Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só a referência de Pedro. Olha a referência de Pedro, como foi lido aqui na leitura oficial, ele como presbítero. Ele disse: eu não te negarei, Senhor. Eu não te negarei, Senhor. Mas quem estava falando com ele ali foi o próprio Deus. O Deus, aleluia, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que, no versículo 36, onde a missionária leu: então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentados aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficarei aqui e vigiarei comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, e disse-lhe, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Está vendo? A referência dos apóstolos sempre era Pedro. Amém, igreja? Sempre tinha Pedro como referência apostólica. Não que os outros apóstolos, como João, Tiago, os outros apóstolos não eram de valor para Cristo, mas amava também Cristo da mesma forma de Pedro. Mas Pedro, ele era uma pessoa mais, como é que se diz a palavra? É aquele que se chegava mais ousado. E bem sabemos, amados irmãos, que quanto mais nós queremos ser ousados, que é a nossa classificação em cargo ministerial, mais cobrança será feita de Deus conosco. É como a igreja. Quanto mais um irmão, eles vão subindo de cargo ministerial, eclesiástico, mais ele vai ser cobrado. Pedro era muito cobrado. Não porque ele era maior que os outros, porque ele também era apóstolo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no versículo 41, vigiai e orai para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orar, orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-me a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Amém, igreja?
Eles não aguentaram, irmão. Mas, irmão, a vida do crente realmente tem que ser uma vida de oração mesmo e de jejum. Senão nós não suportamos. A Bíblia diz aqui, irmão, que eles não jejuavam. Porque Jesus disse, não é nisso que jejuem, porque eu ainda estou convosco. Mas eu vou subir. Aí vocês vão ter que jejuar. Por isso que eles indagaram a Jesus, dizendo, Senhor, porque os discípulos de João Batista jejuam, e os fariseus jejuam e nós não jejuamos. Eles estavam cansados, eles estavam enfadados e não aguentaram orar, porque ali era um canto muito frio, onde Jesus foi buscar a face do Pai. E a Bíblia diz que no versículo 42, 43, e voltando achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, torne agora. E repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traiu. Jesus estava chegando. Agora vai chegar o que me traiu, porque Judas não estava com ele. Judas já tinha ido lá para entregar Jesus. A Bíblia diz que Judas já tinha ido entregar Jesus. Aí Jesus, como Deus, ele disse, ele está vindo aí. É muito forte, né, irmão? Jesus, como Deus, falou, ele está vindo aí. Quem? Iscarió. Judas Iscarió, né? Iscarió a palavra. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Judas vinha para entregar Jesus através de um beijo no rosto. Isso os orientais fazem isso, né? Se cumprimenta com um beijo no rosto. Também parece que no país da Argentina tem esse. É homem com homem, mulher com mulher, beijo no rosto dos orientais. E aqui, irmão, pulando para cá, no versículo 69, falar sobre Pedro. Porque a Bíblia diz que Pedro foi avisado. Pedro, ele foi avisado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que, ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Jesus já tinha sido crucificado, eu estou pulando. No versículo 47, Jesus é preso. E no versículo 57, Jesus perante os Sírios. Aí no versículo 69, Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando dele, uma criada disse, tu estava também com Jesus o Galileu? Versículo 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizem. Pedro, irmão, ele não negou porque ele não era um falso apóstolo, não. Pedro negou porque ele teve medo, irmão. E pela revelação, aleluia, de Jesus Cristo, que tinha que se cumprir. Ele não era covarde, Pedro nunca foi covarde. Pedro nunca foi covarde. Pedro foi um homem, um grande apóstolo de Deus. Valente. Aleluia. A pegar, ferir a orelha do soldado quando pegou Jesus. Ele cortou a orelha através da espada que ele andava, porque Pedro, ele vinha, né, da origem de pescador. Os pescadores andavam com espada para tratar peixe e tudo. Amém, igreja? Aleluia.
Glória a Deus. Porque Pedro, glória a Deus, ele era um pescador. E ele andava com a espada. E a Bíblia diz que Pedro foi o único a avançar em cima daquele soldado e cortar. Ele tinha um amor profundo por Cristo. Aí a Bíblia diz, no versículo 71, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Versículo 72, e ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Por isso que o juramento, a pessoa jurar, não é bíblico mais a pessoa fazer juramento. Jurar. Porque foi através do juramento que ele estava mentindo. Por quê, irmão? Porque ele viu que Jesus ia ser levado à cruz. Eles ficaram com medo. Porque Jesus lançou uma profecia também. Ele disse, eis que o pastor vai ser entregue. E vocês vão ficar dispersos. O que é disperso? Ficaram para um lado, irmã. Ficaram para o outro. Os apóstolos ficaram para um lado e para o outro, irmã Priscila. Eles, quando viram Jesus preso, eles ficaram aperreados, com medo. Vamos para um lado, outro para o outro. Aí foi ali, depois da morte, que veio, aleluia, em Atos, a descida do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 73. E logo depois, aproximando-se, que ali estava, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro, irmã Priscila, missionária, Pedro querendo negar, mas, aleluia, quem tem a marca de Cristo, ele é reconhecido, único. Um crente que é reconhecido, um crente que renuncia, um crente que tem a marca de Cristo, ele pode estar onde estiver, mas ele é reconhecido como crente. A Bíblia diz aqui que Pedro, até pela fala, ele foi denunciado. Ele fala do mesmo jeito do Nazareno. Ele anda do mesmo jeito do Nazareno. Ele se veste do mesmo jeito do Nazareno. Ele usa barba como o Nazareno. Ele anda de sandália pecada igual o Nazareno. Ele é o mesmo que andava com o Nazareno. Tudo denunciava que Pedro era apóstolo de Cristo. Amém, igreja? Não tem como a pessoa perder sua identidade de cristão. Não tem. Eu estava em Natal alguns dias com a minha esposa. A gente vai sempre lá, mas eu parei para comprar uma água mineral. Aí tinha um senhor. Aí eu fui comprar. Quando eu fui chegando para comprar, o senhor olhou para mim e disse, o senhor é crente? Não é isso? Eu disse, sou crente em Jesus Cristo. Dá para identificar um crente de longe. Por quê, irmão? Porque um crente ele tem que ser reconhecido em tudo. Só não é vestimenta não, irmão. É em tudo. É no andar, é no falar, é em tudo. E sempre quando eu estou lá com a missionária, o povo sempre diz, é evangélico, não é evangélico, porque não tem como negar. Amém? E aqui, ele era reconhecido porque ele usava túnica igual a Jesus. Ao pecar está igual a Jesus. Se vestiam, andavam, falavam, se comportavam igual a Cristo. Porque ele foi ensinado por Cristo. Igualmente o pastor que ensina a palavra de Deus direitinho. Cada um vai tendo, aleluia, os ensinamentos e vai imitando o pastor, ou a esposa do pastor, como as mulheres. Não é um ato de idolatria, é um ato de espelho. Porque se fosse um ato de idolatria, Paulo não tinha falado aquilo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo era referência. Pedro era referência. Por isso que Pedro disse aqui,
Eu, como presbítero, admoesto vós, na leitura oficial, em 1 Pedro, capítulo 5. Ele era referência ali dos presbíteros. Pedro era pastor. Quem sabia que Pedro era pastor? Pedro era pastor. Paulo não era pastor. Pedro era pastor. Porque Pedro era presbítero. Presbítero é ancião, o bispo. É a função pastoral. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Versículo 74, ele começou a dizer, eu não conheço este homem. Porque ali, se ele dissesse que era um seguidor de Jesus ali, que era um apóstolo de Jesus, ele ia ser perseguido. Porque eles queriam matar só não Jesus, mas todos aqueles que confessavam, aqueles que andavam com Jesus. Quando Jesus foi preso, quando Judas abraça Jesus e dá um beijo, aí eles se apavoraram, irmão. E levaram Jesus e Pedro aqui estava só, ele não estava com ninguém. Pedro estava correndo. Mas quem tem o chamado de Cristo, ele pode correr para onde for, mas Cristo ele pega. Porque a Bíblia diz que Jonas, ele tinha um chamado para pregar na cidade de Nínive. E a Bíblia diz que ele correu, ele fugiu. A Bíblia diz que ele entra agora no barco para fugir da cidade de Nínive. Como já preguei uma vez aqui. Mas Deus trouxe ele de volta para levar para onde ele mandou ele ir. Encerrando a palavra de Deus aqui no versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disseram, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E, saindo dali, chorou amargamente. Amém, igreja? Chorou amargamente. Glória a Deus. A Bíblia diz agora que ele chorou amargamente. Por que, igreja? Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele viu que ele tinha negado a Jesus. E ele viu que Jesus falou para ele, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Quantos estão negando Jesus? Mas quanto nega Jesus, mas se arrepende, como Pedro se arrependeu. Mas quanto negam Jesus por algumas coisas e não se arrepende mais, morre do pecado. Como ele disse, serei entregue aos pecadores. Amém, igreja? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Que essa reflexão, que nós venhamos a aprender mais a ser um cristão. Apesar da falha de Pedro, apesar de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, a Bíblia diz, irmãos, que ele se arrependeu amargamente e foi chamado do grande apóstolo, do apóstolo referência para muitos, até para Paulo, porque Paulo, quando ele quis ir, Jerusalém, ele queria conhecer Pedro. Era Pedro que ele queria conhecer. Amém? E um dia ele conheceu Pedro. Um dia ele conheceu Pedro. Amém? E um dia eu e a igreja queremos conhecer esse Cristo que andou com Pedro. Esse Cristo que andou com Paulo. E conhecer Paulo. E conhecer Pedro. E abraçar eles. Dizer obrigado, irmão, por tudo que vocês fizeram. Glória a Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Fique com essa reflexão em nome de Jesus. Ficamos de pé. Vamos orar a Deus. Agradecer a Deus por esta palavra. Louvado seja Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, que eterno Pai.
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por essa reflexão, meu Deus. Onde aprendemos mais, Senhor, que somos tão falhos, que necessitamos tanto, Senhor, da Tua presença, Espírito Santo, porque sem o Senhor não somos nada, aleluia. Nós não somos nada e necessitamos da Tua presença, ó Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu te apresento os amados irmãos que estão aqui esta noite. Os irmãos, meu Pai, que vieram, Senhor. Eu te apresento, meu Deus, os que não vieram, Pai, porque não puderam. E os que não vieram também, meu Pai, porque preferiram ficar em casa. Tem misericórdia desses irmãos, meu Pai. Que eles cheguem ao conhecimento da Tua palavra. Porque quando nós conhecemos a Tua palavra, nós queremos ficarmos, meu Pai, na Tua casa de oração. Não em casa, Senhor. Abençoe os internautas. Os internautas, meu Deus, no Facebook, no canal da igreja, no YouTube. Abençoa cada um, Senhor. Em nome do Pai. Em nome do Filho e do Espírito Santo. Deus triunfo, Deus poderoso. Amém, glória a Deus. Duas cabeças estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos diz a paz do Senhor Jesus. Amém? Domingo às 9 horas, chegue no horarinho, em nome de Jesus, 9 horas, porque nós vamos estar no culto da Santa Ceia e vamos ter uma pequena reunião para tratar desta obra, também da obra lá de Macaíba, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.